Pedrinho, que honra, cara. Obrigado. Honra minha. Sou teu fã. Podemos? Claro. Você jogou muito no Palmeiras e no Vasco. E evidentemente esses são os dois times do coração. Coração ou Vasco? É isso que eu ia perguntar. Palmeiras, muito carinho. Qual que, se jogar a final de Libertadores, tu vai pra qual lado? Ah, vou pro Vasco. Vai pro Vasco. Teu time ficou sendo... É. Mas quando pequeno já era o Vasco, não? Sempre fui, né? Cheguei Sempre no foi Vasco com 6 anos, né? Não deu nem pra torcer pra outro. 1983. Sou de 77. Eu não podia nem ser federado. Caralho, desde os 6 anos você é Vasco. A realidade é que o Vasco foi jogar um jogo no bairro onde eu nasci, em Vista Alegre. Onde fica Vista Alegre? Perto de Irajá, Vila da Penha. Não conheço, eu sou paulista. Enfim, o Romário saiu de Vila da Penha. Tinha muito jogador bom lá. E aí o Lene saiu de Vila da Penha. E aí o Vasco foi jogar contra um time lá de Vista Alegre, na categoria fraldinha. A categoria fraldinha era de 7, 8 anos. E aí falaram pros caras assim, pô, traz um moleque pra jogar aí, tem um moleque que joga pra caramba. Não tinha nem tênis, arrumaram um tênis lá grandão pra mim. Meu pai encheu de algodão na frente do tênis, e aí eu joguei contra o Vasco, eu joguei pra caramba. Nunca tinha jogado. Você foi pobre? Humilde. Não passei fome de nem nada, mas era humilde. E acabou que eu joguei contra o Vasco, e aí o treinador, o Adamor, falou pro meu pai me levar pro Vasco. Aí eu fui pro Vasco. E aí eu ficava só no banco. Aí minha irmã foi lá falar com o treinador. Falou, ó, a gente não entende esse negócio de futebol, você pede para ele vir para cá, e ele só fica no banco e não entra. A gente não vai trazer mais ele não, porque a gente não tem uma condição financeira para ficar gastando dinheiro de passagem. Aí o treinador falou assim, não, ele não pode jogar porque ele não tem 7 anos, ele não pode ser federado. Mas o dia que ele for federado, ele vai entrar nessa quadra e nunca mais ele vai sair. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. O treinador falou. Caraca. Seu Adamor. E aí fiquei lá. Aí quando eu completei 7 anos, eu pude ser federado porque ele queria que eu pegasse o ambiente de vestiário. Sim, sim. E aí eu fui federado. Caraca, mas o Vasco tá entranhado em você em níveis cavalares, né? Isso não quer dizer que eu tenho carinho, respeito pelo Palmeiras. Foram 4 anos. Óbvio, pô. De muito, assim, sou muito grato, tive muita dificuldade com as lesões. Mas jogou também Santos, Fluminense? Que eu tenho muito carinho, Santos também, enfim. É que ficou mais marcado o Palmeiras e o Vasco. Nacionalmente a gente tem essa imagem, né? Muito forte você no Vasco e alguma com você ali com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras tem uma sensação assim de frustração um pouquinho, porque assim, eu senti um carinho enorme da torcida por mim. Todas as vezes que eu jogava praticamente muito bem. Aí criava-se uma expectativa enorme e eu machucava. Que esse é o assunto que eu queria te perguntar aqui, porque é o assunto. Quando se fala em você, todo mundo tem essa relação de... não é frustração, é frustração sim, dá pra dizer isso. Que é de olhar e falar, caralho, esse cara era um craque de bola, mas a porra das contusões não deixava ele virar. E aí, cara, o que é? Eu te perguntei isso na academia hoje, você já esclareceu. Eram várias, é você... O que você descobriu isso depois? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de superar ainda. Assim, é muito doído pra você? Pra mim, assim, as pessoas falam, não pode se prender ao passado. Isso é muito, pra quem consegue, eu admiro muito, mas isso é muito teórico também. Na prática é bem complicado. Pra mim foi bem complicado, porque eu com 20 anos eu sou campeão da Libertadores. Não sei quanto tempo depois eu já vinha de sequências de seleções de base. Aí a primeira convocação do Luxemburgo, antigamente a convocação era ao vivo no Globo Esporte, então a gente ficava sentado frente à televisão e tinha perspectiva de convocação. E aí eu vejo Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, e aí eu vejo meu nome entre esses caras. Puta merda. Numa quinta-feira e a apresentação era na segunda. Aí no domingo, um dia antes da apresentação no jogo contra o Cruzeiro, eu tenho uma lesão gravíssima. E dali foi desencadeando outras coisas. Então já começa ali uma angústia comigo. E depois no Palmeiras o que aconteceu foi que assim, já tinha passado por 3 cirurgias graves no joelho, mas nunca tinha sentido dor no joelho, assim, depois. Nada, no joelho não sentia nada. O meu problema era problema muscular. E as pessoas só tratavam, machucava e tratava. Nunca ia na causa. Ninguém foi na raiz.
E aí depois que eu passei pelo Fluminense, tudo foi quando eu fui pro Santos com o Filé, que ele detectou que devido às lesões de cruzado, às cirurgias, uma perna ficou mais curta que a outra. E aí eu tinha um desequilíbrio no quadril, que era quase imperceptível ao olhar, né, me ver andando assim, não tinha quase percepção nenhuma de diferença de... E aí ele percebeu aquilo ali que causava minhas lesões. Aí no ano anterior, no Fluminense, em 2006, eu joguei 19 jogos, um ano inteiro. E em 2007 no Santos eu jogo 60. Ou seja, o Filé sabia o que estava falando. É, exatamente. Mas aí fica aquela sensação assim, caraca, eu achava que o problema era meu, que eu era o problema. Você ouvia isso? Ah, eu ouvia. No Palmeiras eu pedi para não receber, de tanta coisa errada, assim. Eu sou um cara muito sensível, Rica, assim. Eu sou um cara bem tranquilo para receber os elogios, porque eu sei muito bem onde eu cheguei, onde eu poderia chegar, não me empolgo assim com os elogios, até na minha nova profissão, eu sei que eu tenho muito que aprender. Mas você está indo muito bem, cara. Estou recebendo Parabéns. muitos elogios, mas assim, eu fico com o pezinho no chão. Mas as críticas, quando elas não são verdadeiras, elas me machucam muito. Então você não pode ter rede social, né? Porque isso aí é uma coisa impossível, Assim, jogar mal, o cara criticou, beleza. Agora, das lesões, me machucava, porque ali já entrava na questão do meu caráter. Muitas vezes tinha gente que acusava não falavam que era... não chamava só de podre por se machucar. Chinelinho é uma suspeita de você enganar as pessoas, entendeu? E aí foi quando eu pedi para não receber os salários no Palmeiras. O médico tinha diagnosticado que eu ficaria de 2 a 3 meses, e aí eu pedi ao presidente Mustafa para que eu não recebesse esse dinheiro. E quando eu assinasse a súmula, que ele não me pagasse esses 3 meses, que se ele tivesse que tirar o dinheiro para me pagar, que a gente doasse para alguma instituição, porque eu queria provar que eu não estava ali por causa do dinheiro, que eu não jogava por causa do dinheiro. O dinheiro Mas te atingiu a esse ponto, esses comentários? Porque tinha um jornal que me perseguia muito, assim, foi muito desleal comigo. Assim. Quem que é, você pode falar? Não? O Lance. O Lance era desleal com você? Foi bem desleal comigo, em alguns momentos no Palmeiras e principalmente no Fluminense. Até porque o rapaz que cobria o Fluminense era tricolor e... Você já tinha elas, não? Não. As filhas dele, então? Não. Você tinha o garoto? No Fluminense já tinha ele tinha 1 ano. E aí pesa também o lado pai de ver as pessoas falando isso e teu filho poder amanhã ou depois ter... Nesse momento pesou mais o meu lado mesmo, de profissional que eu era, ao extremo, mas Ele mais ainda não entendia. Não, mais da minha mãe, assim, sim. De ler o jornal e ver as coisas que escrevia, porque era do nível muito baixo, assim. De dizer que você estava de vagabundagem e tal. Pegar o valor do meu salário, botar no jornal e, tipo, o que dá para fazer com o salário do Pedrinho. Aí ele botava uma analogia, assim, bem imbecil, por exemplo. Dá para comprar não sei quantos milhões de óleo de peroba para passar na cara de pau dele e jogar futebol. Que isso? Não sei quantos galhos de arruda para ver se faz uma mandinga, desse tipo, assim. Puta merda. E aí acabou que, assim, mexeu muito comigo, foi um ano bem complicado, assim, no Fluminense. Isso que é maneiro, sabe o que é? Que normalmente a pessoa, por mais que ela sinta, ela nega. A gente vive com isso. Você chega uma pessoa, a pessoa sente um problema, ela tem uma dificuldade com uma coisa, ela fala, não, eu não ligo pra isso. E quando ela chega em casa, você é um cara que, pô, não, e eu sentia. Eu sentia, tanto que eu pedi para parar de falar com a imprensa, porque eu sabia que as outras pessoas já me conheciam há bastante tempo, e essas pessoas ia cobrar desse menino, que ele era um jovem, né? Ia cobrar dele uma situação, pô, a gente conhece ele, você não tá errado. Mas ele ainda foi muito arrogante comigo, porque depois de não sei quanto tempo, eu fiz uma matéria para o Esporte Espetacular, eu abri a sessão porque eu queria falar, claro. E aí eu falei para o Esporte Espetacular, sabendo que se eu falei com o Esporte Espetacular, eu ia voltar a falar com todos, porque era justo. E aí eu voltei a falar com todos, e quando ele foi fazer uma pergunta na coletiva, que foi uma pergunta normal, profissional, aí eu respondi, eu falei assim, eu não ia responder a uma pergunta sua, mas diferente de você, eu vou respeitar a sua profissão e vou te responder. E imediatamente ele já falou, não precisa responder não. Não aguenta a pressão, vai jogar xadrez, quem é esse cara? Tu lembra? Sabe o nome desse cara? Não quero nem falar. Mas em off eu te falo. Nossa, eu não sabia dessa história toda. Caralho, que sujeito idiota, cara. Cara, foi bem bobão. Provavelmente mesmo. Torcedor do Palmeiras. Não, foi no Fluminense. Foi torcedor do Fluminense. Que cara idiota. E aí eu falei, não é questão de pressão não, muito pelo contrário, eu acho que eu sou o cara mais pressionado. É questão da falta de respeito. Mas aí... Esquece esse bosta. E
Você está meio respondendo essa pergunta? Você se desesperou, chorou, não aceitava, entrava em crises e etc? Ou se limitava a ficar puto? Não, eu tive assim, depressão profunda no Palmeiras, né, que foi diagnosticado primeiro pelo Luxemburgo, o Vanderlei. Ele foi o treinador que me convocou para a seleção. Quando eu rompi o ligamento, que eu estava convocado para a seleção principal, aí eu rompi o ligamento, ele falou assim, ó, os médicos falaram que são 6 meses. Eu quero só que você entre em campo, porque vai ser o prazo certo para eu te levar para as Olimpíadas. Só entre em campo, ele falou para mim. E aí acabou que eu tive complicações na recuperação e tive que operar de novo, e aí eu não consegui ir para as Olimpíadas. Ele sempre teve um olhar comigo diferente. E aí no Palmeiras, ele percebeu que eu estava muito mal, muito. Depressão não é uma coisa que eu imaginava de tristeza, tá triste, não é isso. São pensamentos que tomam conta da tua cabeça e te desviam completamente de uma conduta normal. E eu comecei a me isolar, viver sozinho. Ele chamou a Suzy Fleury, que era psicóloga. Nossa, eu lembro dela, psicóloga do Vanderlei, em quase todos os clubes que ele ia. É, mas não era psicóloga do Palmeiras, ele chamou lá para falar comigo. E em 5 minutos de conversa, ela mandou eu tirar a roupa do treino, falou que o Vanderlei já me levou pro Dr. Guerra, que era um psiquiatra. Eu já fui diagnosticado com depressão profunda, tomava 14 comprimidos, e ele fez um processo acelerado, que se eu não tivesse uma melhora em 2 semanas, se eu não me engano, que ele teria que me internar. Que isso, Pedrinho? É, o remédio era tão forte, Caralho, eram 14 comprimidos. Ele falou assim, ó, toma na hora que você for dormir. E aí eu tomei, e naquela época eu tinha um pouquinho de dificuldade de tomar comprimido. Eu tomei, assim, a cama é assim, igual a gente tá, e eu tava aqui tomando. Aí quando eu tomei o 9º comprimido, eu apaguei, eu dormi assim. Aí quando eu acordei, eu vi que faltava um restante dos remédios, tão forte que o remédio era. E aí eu fiquei nessa luta aí, tomando remédio, precisando e tal, e foi quando eu voltei a jogar, depois de um longo tempo. E aí eu senti que eu ficava muito mal fisicamente. Eu pedia para treinar e os professores, os preparadores físicos, não, tu tá bem, cara, tu tá bem, tá treinando muito e tal. E aí eu percebi que poderia ser o remédio. E aí de uma forma irresponsável minha, eu falei assim, cara, eu já estava num processo também de desmamar, né, os remédios, eu não lembro se eu tomava 8 já comprimidos. Aí eu falei, cara, ou eu tomo os comprimidos e fico bom da depressão e não jogo bola, ou eu jogo bola e de repente tento me virar, estava um pouco melhor já. E aí eu escondi os remédios da minha família, tomava, fingia que tomava, né, tirava os comprimidos certinho por dia, jogava na privada, dava descarga, fingia que tomava. E aí eu comecei, depois de um tempo, a melhorar fisicamente. E aí meu rendimento físico melhorou e eu consegui jogar. De tão forte que o remédio era, ele tirava a minha condição física de jogo, cansado, era muito forte, muito pesado. Eu fico pensando quando você fala isso, é que enquanto você está passando por tudo isso, a gente está aqui do lado de fora batendo, né? Imprensa, torcida, etc. Batendo. Ah, podrinho, você não joga, você é o que nem aquele filho da puta que você falou, falando que você... E o cara passando por tudo isso internamente, e a gente não tem essa... É porque, Rica, assim, cada um consegue... Futebol é bom, mas é cruel, né, Pedro? Cara, cada um consegue absorver de uma forma, entendeu? Eu tenho, às vezes, muito cuidado de comentar, porque por trás de um jogador tem uma família. E tem cada jogador que de um jeito. De repente você vai falar uma coisa muito agressiva pro jogador, ele não vai estar nem aí. Sim. E de repente você fala uma coisa até pequena, mas o cara é muito sensível, aquilo ali interfere diretamente numa rotina. Mas eu não fico assim chateado, porque é o papel assim da imprensa analisar. Eu fico chateado quando leva para um lado pessoal. Aí é pesado. Por isso que eu sempre falo, por exemplo, no caso do Thiago Neves, que na Sport TV eu fui perguntado sobre o caso. Aí eu falei, não é nada pessoal, eu vou analisar o profissional. Porque eu não tenho nada pessoal contra o Thiago. Claro. Eu conheço o Thiago, só que a conduta dele, na minha opinião, foi errada. Sim. Eu sempre procuro deixar claro isso, para não... Acaba que você pode se empolgar, às vezes, numa avaliação e atingir a pessoa. E assim, como eu já passei por isso, é o que eu menos quero fazer. Teve um jogador uma vez no São Paulo que ele jogou 4 partidas muito mal. E ele era um desconhecido, ele tinha acabado de chegar de um time pequeno e tal. E ele jogou 4 jogos muito mal, e eu fui lá, tinha um site sobre o São Paulo, eu fui lá e pô, o cara é isso, o cara aqui no 4º jogo fiz uma piada com o cara, tipo, porra, esse cara é um né, não sei o quê. E aí um dia eu tô passando no CT, ele passou por mim, ele me cumprimentou, eu falei, tudo bem, ele falou, deixa eu te falar um negócio, eu falei, o quê? Ele falou, você tá certo no que você tá falando, não tô jogando nada e tal, mas
Eu não sou filha da puta, cara. Meu pai faleceu, tá difícil pra mim. Eu falei, puta que me pariu. Eu falei, cara, foi uma piada de quem... Ele falou, não, eu te entendi. Eu vi que você não tá... Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu fiquei numa situação que eu não queria mais nem fazer piada com o cara. Eu falei, pô, por trás de um cara tá jogando mal, o cara acabou de perder o pai, tá entrando numa depressão e eu tô aqui achando que o cara tá errando passe. O cara... Não é passe o problema, né, cara? Assim, Rica, eu tenho falado muito isso. O futebol, ele se tornou um lugar de despejo dos problemas da sociedade. Por quê? Porque o jogador cada vez está ganhando mais. E o nosso país, economicamente, tem muita dificuldade. Então as pessoas associam que o cara que ganha 800, 1 milhão, ele tem que superar, porque as pessoas associam o dinheiro à felicidade. E isso está muito longe. Eles acham que porque você ganhou tanto, você é super-herói, você e não aí ele tem direito que de chegar no estádio e falar o que quiser pro cara. Como eu já escutei, depois da depressão, quando eu ia jogar em estádio pequeno, eu já escutei doente, eu escutei coisas desse tipo. O cara fala, de repente, para me provocar, sem nem pensar isso de mim, mas quando entra em mim, entra machucando. Sim, sim. Ele acha que ele está fazendo só um desequilíbrio, mas na verdade você está sentindo. Exatamente, porque o meu caso foi um caso forte, assim. Então, assim, ali se tornou um lugar que pode se fazer tudo com o atleta. Se tivesse rede social na época, você tinha espantado. Cara. Lógico, o que eu cobro é o seguinte, vamos analisar futebol, que eu entrei para a televisão para isso. Eu quero analisar tática, técnica, eu quero tirar todo mundo da zona de conforto. Eu quero analisar, eu quero estudar, eu quero isso. E às vezes fica uma coisa muito superficial e acaba as pessoas atingindo os jogadores de uma outra forma que não é a forma correta para se julgar. Mas isso só vai acabar, Rica, quando tiver uma tragédia, porque assim, não é normal eu perder um jogo como atleta em outro estado e chegar no Rio de Janeiro, no aeroporto, eu ter que ser escoltado pela polícia. Isso aqui é muito normal pra gente. Eu fico muito assustado como a gente está convivendo com isso, cara. Eu acho que foi o Padilha, o diretor de cinema, que uma vez falou assim, o Brasil perdeu o senso de absurdo. Perdeu o senso de absurdo. A gente acha que o absurdo virou normal. O pessoal tomou 18 facadas, vamos continuar jantar aí. Os caras ir no aeroporto pra me bater, porque eu perdi um jogo, joguei mal. Aí, então, assim, tá complicado. Eu não sei onde vai parar isso. Isso tem que ser um acaso do acaso do acaso, não uma coisa... Não sei se é intervenção do poder público, eu não sei, cara. Tem que parar, tem que ter uma lei que o cara não pode ir no aeroporto, o cara não pode. O cara não pode atingir o atleta dessa forma. A cobrança do... Pô, você vai num teatro, eu já fui em um teatro horrível. E fiquei lá sentado a peça inteira e respeito ao ator. Não precisa bater no cara, né? Não precisa ameaçar bater no cara. Eu poderia levantar e ir embora. Ok. Mas porque, que é o direito à vaia. Por que ninguém vai no vôlei? Ninguém atinge o basquete? Porque, teoricamente, são atletas que recebem menos. Então, não é a paixão do futebol. Não é a paixão, mas começa a pagar 1 milhão pro cara de vôlei. Você vai começar a cobrar do meu jeito. É verdade. Mais ou menos isso. Edinho, você tem... Fala de coisa boa que eu fiquei triste aqui ouvindo essa história, porra. O Vasco no final da década de 90 foi o melhor time que você jogou, né? Foi. Aquilo Foi. Pega o banco daquilo ali, eu fico com vontade de chorar. Né? Meu Deus, como é que pode esse time estar no banco? Como é que pode ir reserva desse time? 2000, então? Não, é assustador. Assustador. O que perdeu o Mundial do Corinthians é um time que... Pô, o coletivo não tinha torcida. Cara, não existe aquilo. Quem que era a reserva daquele time? Porra, o Edmundo depois saiu, mas tinha... Não, o elenco tinha. Começar lá de trás. Tinha Mauro Galvão, Odivan, Felipe, Jorginho Paulista. Aí tinha Juninho Paulista, eu, Ramon, Viola, Euler, Romário, Edmundo. Um time só? Um time só. Júnior Baiano. Romário, Edmundo, Júnior Baiano. Caraca, o Euler e o Juninho Paulista eram reservas. Não, o Juninho era titular. Jogou, acabou. Então você era o reserva e o Ramon? Eu era reserva. Meu Deus, o Pedrinho, Ramon acho que saiu. Euler e Viola eram reservas do Vasco. Amaral, eu acho, Amaral e Paulo Miranda. Hoje em dia, eu acho que jogaria 3. O Ramon saiu. Eu acho que jogaria um volante, um treinador mais ousado, jogaria um volante, o Juninho de segundo, o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista e eu. Hoje em dia esse time ganharia o Campeonato Brasileiro com 25 pontos de vantagem. E isso é uma coisa que me incomoda, Juninho. Eu queria entender qual é a tua visão. Desculpa, você falou do Juninho, agora foi do Juninho. Nós tínhamos 20 craques nessa época no mundo. Nós tínhamos quase no Vasco 20 craques, mas enfim. Tínhamos 20 no Brasil, no mundo 40.
E o futebol, ele tinha times como o do Vasco, né? E times como o do Real Madrid, que ganhou do Vasco, porra, com o Sávio arrebentando com o jogo, o Raul era puta jogador, o cara... Nós tínhamos muita opção disso no futebol mundial. Aí hoje, de repente, nós estamos vivendo um futebol onde, em tese, muita gente fala em evolução, fala que ficou ótimo, fala que isso e aquilo, e nós estamos vendo 3, 4 jogadores alternarem entre os craques do mundo há 10 anos. E não tem novidade, são 3 ou 4 craques. A gente tinha, talvez, 30, 35 times grandes pelo mundo. Só na América do Sul nós tivemos uns 25, aí tínhamos times. Hoje em dia nós temos 5 grandes clubes na Europa ganhando tudo, batendo em todo mundo, e o restante ali se matando por uma coisinha, os times sul-americanos não conseguem chegar. O que aconteceu com o futebol, Pedrinho? Eu acredito o seguinte, eu vou lá embaixo, lá atrás. Primeiro assim, antigamente tinha muitos jogadores e aí a tática era colocado nem em segundo lugar, porque pouco existia de tática, dependia, era uma organização um pouco mais simples e a criatividade dos atletas para resolverem os problemas. Mas em termos de material humano, o que eu acho que, por que diminuiu? Primeiro, a gente jogava futebol na rua, em campos quietinhas. As crianças, as filhas do Pedrinho, são gêmeas, né? Em campos de terra que tinham muitos buracos, campo gramado, muito buraco. E o que isso faz, Rica? Faz você ter um repertório motor diferente, porque você vai dominar a bola aqui, a bola bate e vem para cá. E você vai criando um repertório motor diferente e cognitivo. Por isso que o africano é também tão habilidoso quanto. Também tão habilidoso. As brincadeiras, você também tinha um repertório motor, porque sobe na árvore, pula muro, enfim. Aí a gente muda as brincadeiras. Hoje as brincadeiras são muito mais virtuais, videogame. E o jogo mudou. Lá embaixo, as crianças hoje elas têm campo de grama sintética. Então elas podem ser boas tecnicamente, porque ela vai dominar a bola vem no pé certinho, mas elas não criam um repertório motor diferente. Já não tem mais tanto improviso. Porque não tem um improviso. E aí eu acho que isso diminui o talento. E aí, quando surge um talento, eu acho que é muito mais o dom mesmo divino. Vai lá, Neymar. Bota ali, enche ele de dom e ele ainda joga futsal. Você acha que tem relação, por exemplo, a gente dizer hoje que o Michael do Goiás e o Bruno Henrique do Flamengo não fizeram a base e são talvez os dois jogadores mais diferentes? Mais irreverentes. Ainda tem uma coisa, futebol de salão na minha época, a quadra era menor e ainda não valia gol dentro da área. O futsal tá fazendo falta. Não valia gol dentro da área. Então, assim, a quadra ficava menor ainda. Então, a velocidade do meu pensamento tinha que ser muito mais rápida. E o mecanismo para eu jogar também. Hoje, o cara joga futsal, o drible que ele dá é igual o drible do campo. Ele leva o marcador e dá um tapa no fundo. Ele perdeu aquele drible curto. Então, tudo mudou para ter um jogador mais habilidoso. Você acha que... Porque isso, evidentemente, beneficia o futebol europeu, que é muito menos qualificado tecnicamente do que o nosso, até que chegou ao ponto que nivelaram e passaram a gente. Né? Você acha que de alguma maneira isso foi de propósito? Ou você acha que de alguma maneira a UEFA foi fazendo vistas grossas, a FIFA falando assim, não, quer saber, quanto mais físico, forte, tático o jogo fica, melhor para nós, porque nós vamos igualar o sul-americano. Não, eu acho que a FIFA ela tentou deixar o jogo mais rápido, porque teoricamente mais rápido, mais dinâmico, prende mais atenção, então eles diminuem a grama, bota padrão, eles molham para ficar mais rápido, encurta o tamanho do campo. Isso tudo deixa o jogo mais dinâmico, de repente com menos oportunidades de gol, mas a bola não para. Sim. Eu acho que o propósito foi esse. Mas o que aconteceu, por exemplo, a Alemanha ganhando o Brasil aqui de 7-1, não tem um jogador que dá um drible no time da Alemanha, pode pegar. Não tem craque naquele time. E não tem um drible, não tem o cara que para no mano a mano e vai fazer um drible, não tem. São mecanismos de ações de construção ofensiva que eles conseguem envolver o Brasil. Então o que eles pensaram? Cara, a Alemanha não vai ganhar mais na força. A gente precisa criar um modelo tático para ganhar o Brasil, porque a gente não tem o talento individual do drible, da irreverência. Então eles criaram um modelo de jogo que envolvesse taticamente o Brasil. Mas se a gente não vai mais ganhar no drible, o que a gente faz agora, Pedrinho? Eu acho que a gente ainda vai ganhar no drible. Eu só acho que assim, a gente precisa, e eu acho que está acontecendo, se organizar. O que o 7-1 fez de bom e de mal pra gente? Rapidinho, filhas... Tá atrapalhando. Olha o barulho. Elas estão se estapeando no Ó, tá fazendo muito barulho. Para. A chinelada faz parte, cara. O que o 7-1 fez de positivo e fez de negativo? O 7-1 mostrou que a gente precisava estudar futebol, que o futebol não era só mais o talento individual. Só que como a gente tomou 7, a gente começou a se organizar defensivamente. Que foi interessante. Só que isso... Durante muito tempo, a gente começou a trabalhar as linhas de 4, que é muito forte na Europa,
Só que a Alemanha veio para cá e nos deu uma lição que a gente não entendeu. Eles não foram organizados só defensivamente. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. E aí a gente quis se organizar porque tomamos de 7 e aí ficou muito organizado. Então veio uma geração que estudou muito, que estuda até hoje, que eu fiz até o curso junto com eles, mas muita preocupação de organização defensiva. E por que eu admiro alguns treinadores mesmo sem resultado? O Diniz, por exemplo, que às vezes eu tomo muita pancada. Também gosto. Porque ele não tem resultado. Porque o mais difícil, Rica, é você criar mecanismos ofensivos. Eu também acho. Destruir é razoavelmente mais fácil. Exatamente. Então, assim, eu criar um mecanismo ofensivo no futsal é tranquilo porque é pequenininho. As movimentações, Rica, tu pegou a bola na ala, Pedrinho, passa por dentro. Quando tu tocar aqui, você... É uma coisa. Agora, no campo, é muito mais móvel. E ele cria mecanismos ofensivos. E isso, para mim, é o mais difícil para o treinador. E aí o Jesus chega, não é que o Flamengo jogue bonito, não é isso. O Flamengo joga de uma forma ofensiva. Exatamente. O Flamengo não tem, nossa, trabalha a bola. Não, o Flamengo é muito direto, é muito vertical. O Flamengo não perde muito tempo com a bola. O time do Grêmio de 2 anos atrás, que foi a última sensação antes do... tocava muito mais a bola do que o Flamengo. Muito mais. O Flamengo não. Flamengo Nossa, o Flamengo joga bonito. Não, ele constrói rápido. Exatamente. Ele consegue ter mecanismo. E tem qualidade demais. E tem qualidade demais. Então, assim, eu acho que com a chegada do Jesus e do Sampaoli, eles tiram também os treinadores de uma zona de conforto na questão defensiva. Não, vamos se organizar aqui defensiva. Não, agora todo mundo... No tanto que o Palmeiras, a revolta da torcida, não foi pela pontuação. O Flamengo futebol, sim, futebol. O Flamengo foi fora da curva. Isso é muito legal. A pontuação do Flamengo foi fora da curva. E o Palmeiras pontuou para ser campeão. É porque isso o Flamengo muito foi legal, Pedrinho. Agora, eles estão reivindicando que assim, o Flamengo, eles falam assim, é um timaço do Flamengo. Mas quando o Gabriel veio pro Flamengo, o Gabriel tinha sido artilheiro no Santos, mas estava muito mal. Deu errado na Europa e tal. Senão o Santos não liberava ele. Eu, por exemplo, subestimei o Gabigol. Eu não achei que era tudo isso. Claro, o Bruno Henrique estava com problema, passou uma temporada com problema nas vistas. O Gerson, teoricamente, não tinha ido bem na Europa. Exatamente. Então o jogador, o Felipe Luiz, que hoje a gente percebe que ele joga muito mais com a questão cognitiva do que qualquer valência física, ele é um cara que não tem força, não tem velocidade e não tem drible. E consegue ser o melhor lateral do brasileiro. Ele é muito inteligente jogando. Mas quando ele vem, a gente não sabia o que ia acontecer. O Rafinha a gente viu a vida inteira ele na linha de 4 defensiva. E sempre no banco de um grande lateral, né? A gente não imaginava o poder ofensivo que o Rafinha tem. Verdade. Então, assim, aí com a ideia de jogo de Jesus, os caras explodiram. É que aí também soma-se um time europeu, porque é um time europeu. Ali você tem 8 jogadores jogando na Europa, com uma filosofia europeia que encaixa. Talvez se você desse um monte de jogador brasileiro para Jesus, ele não conseguiria passar tão fácil o que ele conseguiu. Talvez a discussão que a gente possa ter é a seguinte, eu acho muito legal, o Inter acabou de contratar um treinador do Racing que também joga para frente. É muito legal que as pessoas tenham essa ideia de, poxa, vamos jogar para frente, mas por um outro lado, não é um pouco covarde, por exemplo, se humilhar técnicos como o Vanderlei Luxemburgo, que é um cara que sempre jogou para frente? Eu acho covardia a gente tirar o mérito de treinadores que conquistaram tantas coisas, não importa o modelo que foi. Num momento que era aquele. Não existiam, de repente, nem cursos para os caras, Exatamente. de repente. Não existia uma integração de informação com o futebol europeu. Né? E antigamente, sendo bem sincero, como eu já falei algumas vezes, poucos treinadores me ensinaram alguma coisa tática e técnica. Uns eram motivacionais, ditadores, disciplinadores, fazia parte. Sabia fazer gestão de grupo, agora taticamente, pouquíssimos, 1 ou 2. E o Vanderlei nunca precisou disso. E o Vanderlei foi um deles. Então, assim, quando eu falo ultrapassado, eu acho isso muita maldade. Mas, por outro lado, às vezes o próprio Vanderlei, ele dá essa brecha. Quando ele diz que o Jesus não trouxe nada, que ele já sabia. Ele não precisa falar isso, entendeu? Eu acho que a reação dos treinadores, às vezes, é um pouco... Burro é um termo, mas é um pouco desproporcional, né? Tipo, eles querem bater no Jesus, quando na verdade quem está maltratando eles não é o Jesus, é a imprensa. Pô, mas não precisa. Não precisa responder dessa maneira. Eu acho que é admirável, cara. É admirável. Quando tem um cara que é melhor do que você, ou momentaneamente, ou que seja para sempre, ele te puxa, ele te eleva. Eu falo para um menino que é amigo meu até hoje, Futuca, ele era da minha posição. Ele tinha uma família rica, era meio esquerda, não, antigamente era meio esquerda, meio direita. Ele era meu reserva, e eu era pobre, e ele jogava muito. Eu pensava assim, pô, ele joga soltinho, sem responsabilidade nenhuma. Pô, se eu sair, ele vai entrar, nunca mais eu entro. Então ele
me pressionou para eu não dar brecha, para eu treinar mais. Tem ali o capacete do meu grande ídolo, Ayrton Senna, que ele dizia isso, era muito bom para mim ter o Prost. Porque ele era meu rival, mas ele era muito bom. Se ele não fosse muito bom, eu me acomodaria numa situação... Ele foi tão bom quanto ele foi porque ele tinha um cara muito alto nível competindo com ele. E com relação até ao Diniz, que a gente tocou no assunto, que eu sou fã mesmo, deixa sempre claro isso, e eu vejo que o São Paulo com alguns princípios do Diniz de jogo, mas não com, eu também achei que não com o essencial. Eu vi até que ele dando uma entrevista, não, a gente tem pressão pós-perda, perde a bola, pressiona, mas não é o time do Fluminense. Mas a construção ofensiva eu não vejo. Não tem. E se eu puder, quem sou eu, né? O que levou o Diniz ao São Paulo foi justamente essa ousadia. E ele não pode perder isso. É lógico que a gente cobrou tanto dele não ficar exposto, mas ele tem que avaliar o seguinte, cara. É porque o futebol é muito cruel. 97, 98% dos jogos que ele perdeu, ele foi muito superior ao seu adversário. Ele perdeu porque ele chutou 32 bolas, nenhuma entrou e tomou uma. Exatamente. É isso que eu acho que a gente não sabe avaliar futebol. Porra, para avaliar o resultado, qualquer idiota avalia. Eu acho que cabe a nós avaliar e falar, não, peraí. O Diniz foi muito bem. Por isso que eu falei o time do Fluminense poderia ter ganho 7, 8 jogos. Por isso que eu falei assim, eu acho que ele tá... Eu não acho esse negócio de encaixou, não é comigo. Eu acho que é um processo. Encaixou. Para mim é um processo. E ele estava muito perto do processo no Fluminense. Muito perto, também acho. Não tem como a gente cravar, o Fluminense não cairia com o Diniz. Também acho. Não tem como, porque jogar em cima do Cia é brincadeira. Ele estava ali de acertar, que era só finalização. Mas não estava assim, não, tá muito mal, nossa. Não, ele estava melhor do que todos os outros. Também acho. Acho que a demissão dele, eu entendi a demissão pela questão vestiária e tal, responde para a torcida e tal, trocou a diretoria no meio, enfim, tem uma série de... Mas eu olhava e falava, e no São Paulo eu fico olhando e falando, não demite o Diniz não, dá tempo pro cara. Dá tempo pro cara, porra. E é o que... Vocês não acreditaram, vocês não contrataram, então dá tempo pro cara. E é o trabalho que a gente... A minha grande expectativa para a próxima temporada não seria o Sampaoli no Palmeiras, se ele fechasse, é o Diniz tendo um tempo para trabalhar com a qualidade dos jogadores. Porque os jogadores, quando pedem, teoricamente, o Diniz, eles estão predispostos a fazer jogar daquela maneira. Exatamente. Porque eu tenho uma frase que eu falo assim, quando tu sai de casa para brincar de bola, tu fala o quê? Nossa, hoje eu vou marcar pra caramba. Você sabe pra jogar bola. Pô, exatamente, cara. E eu costumo dizer, desde 2009 com o Flamengo, eu vi isso muito de perto, quando o time se fecha e fala, vamos ganhar, o treinador às vezes não é nem tão importante assim. Quando o time fala, vamos ganhar, é foda. Existia muito isso. Hoje tem uma diminuída boa. Hoje, com a questão tática... Mas quando o time pede, o cara facilita muito. Quando pede, eles estão predispostos a fazer aquilo facilitou demais. Facilita. Você como comentarista, você passou a ver a imprensa de uma... Você teve problemas com a imprensa, como você já contou e tal. Você passou a ver a imprensa de outra maneira. Para pior ou para melhor do que você esperava? Cara, para melhor, porque às vezes você tem a impressão de algumas pessoas, quando elas ligam o emitem a opinião, e quando você conhece, você vê que na realidade não é isso. E às vezes no microfone, na hora do ao vivo, de repente 40 segundos para falar, você acaba sendo afoito e falando uma coisa que você nem pensaria em falar, e depois você fala, pô, não deveria ter falado isso. E já saiu e não foi com maldade. Eu tento sempre ver esse lado das pessoas, assim, de menos maldade. No meu episódio foi uma coisa assim, porque ele teve a oportunidade de corrigir e foi fazendo todos os dias. Sim, não foi uma coisa, não foi uma coisa isolada, entendeu? Entendi. Qual foi o melhor treinador que você teve na vida? Luxemburgo. Pior? Não vou falar não. Pedrinho é muito bonzinho, cara. Uma torcida rival que mudava jogo. Cara, uma torcida rival que mudava jogo. Porque se eu perguntasse sem ser rival, tu ia falar Vasco ou Palmeiras, obviamente. Não rival. Pensando aqui. Aquela que você tá jogando ali, tá ganhando, você olha e fala, puta merda, esses caras inflamaram, começaram a reverter o negócio aqui. Teve uma que, assim, eu vi que fez uma festa, foi a do Atlético Mineiro. Eles são fortes em casa, né? Eles são. Eu fiz alguns jogos Libertadores lá, é pesado o negócio. Política no Vasco, cara. O Campeiro foi um golpista? Cara, ele fez uma manobra política, né? Ele não foi de forma ilegal que ele entrou, mas foi de forma imoral. Porque com a manobra do estatuto, com a permissão do estatuto, ele conseguiu se eleger. E quando ele se vira presidente do Vasco, sem nenhum projeto, sem nada, então muito vazio. E eu sempre deixo claro, eu gosto de deixar isso todas as vezes muito claro para o torcedor, que eu preciso sair do sofá da minha casa para me envolver com
com política do Vasco para receber crítica do próprio vascaíno, que me machuca muito. Então, assim, se eu, naquele momento, eu saí, é porque se estivesse tudo bem... Você saiu por desespero, por ver o Vasco numa situação que eu sou muito até hoje cobrado. As pessoas criam expectativas em cima dos ídolos, assim, de tenta mundo, fazer você, alguma coisa. Felipe, Isso, então, assim, a gente tentou alguma coisa muito positiva para o Vasco, né? E não aconteceu. Então, assim, quando a gente pede eleição direta, também é para uma coisa boa para o Vasco. Se entrar um candidato que não vá bem nos 3 anos, o torcedor tem direito na próxima eleição ir lá e votar em outro. Então, assim, é democracia. E eu acho que ele foi, até porque ele estava com um grupo certinho, e cria agora, como tem um microfone nas mãos, a oportunidade de estar sempre falando, ele fala várias vezes o que ele quer e tenta ficar enganando a torcida algumas vezes. Isso aí, para mim, se faz uma gestão que não dá certo, mas você está sendo honesto, sabe? Falando a verdade para o torcedor, tranquilo. Agora, quando você começa a querer enrolar muito, por exemplo, a torcida do Vasco se associou em massa, por quê? Porque foi um plano de marketing, não foi nada, porque não tinha nem estrutura para receber tanto torcedor. Ele nem acreditou no potencial do torcedor. Outro dia eu falei isso, o Campelo é um sortudo, cara. Ele ganhou um CT da torcida, ele ganhou um número de sócios torcedores, ele ganhou um Luxemburgo motivado. Pô, cara, é sortudo pra cacete, porra. É isso, mais ou menos isso. Engraçado porque quem vê de fora, né, e aqui vai uma crítica aberta ao Campelo, porque eu já fiz essa crítica a ele. O Campelo, quando ele estava na candidatura junto com o Júlio, ele me chamou para fazer uma live, para eu comandar uma live com os dois. E eu comandei uma live no canal deles. Fiz a apresentação da live. E ele bateu no Eurico. E falava muito da eleição fraudada. Eleição fraudada, não pode uma eleição com fraude, tem que ser refeita, uma eleição com fraude. E aí, quando a eleição do Vasco esse ano aqui, a justiça determinou que ela tinha uma fraude, eu mandei imediatamente um SMS para ele, um WhatsApp, falei, Campelo, eu gostaria da sua palavra agora, porque você tem que anular a eleição. Porque você é contra uma eleição com fraude e nós vamos fazer outra e você, né? Que é para limpar a imagem externa que o torcedor brasileiro tem do Vasco, do Eurico, de sacanagem e tal. Não, fala com a minha assessoria, agora é ruim pro Vasco fazer eleição. Fala, peraí, porra. Peraí, é fraude pro outro, não é fraude? Fraude pra você deixa assim. Sabe qual aí eu fiquei meio chateado, aí eu já perdi um pouco da confiança. Sabe qual é o problema, Rico? As pessoas acham que é o seguinte: se você quer mostrar pro torcedor vascaíno as coisas que estão erradas no clube, lutando pelo clube, elas acham que você está atrapalhando o clube. Então, às vezes dá vontade de fazer assim, cara, larguei, vocês acham isso? Fica isso, porque assim, a gente está lutando, está tentando. Vocês acham que isso é... Não é, cara, a gente está lutando, se tivesse tudo certo, a gente não lutava. Claro, não, tem um menino, um jornalista lá, esqueci o nome dele, Capello, alguma coisa Capello, Rodrigo Capello, da Globo, que deu a denúncia de todo o negócio da diretoria do Cruzeiro, os cruzeirenses xingando ele, eu falei, gente, ele tá mostrando pra vocês a merda, que vocês têm que agradecer o que o cara tá fazendo. Exatamente. Porra, ele tá fazendo um bem pra vocês, cara. Exatamente. O pessoal é meio... O clubismo nessa hora ultrapassa qualquer coisa, né? Se o Vasco, não o do Campelo, amanhã, com o Júlio ou com quem quer que seja, chamar você para ser dirigente no Vasco, você larga seu cargo na Globo na hora e vai correndo? Ah, não sei. Não sei te responder. Tá gostando, né, de ser comentarista, né? Pela qualidade de vida, assim, né? Os horários são legais. É gostoso, né? Essa parte eu concordo com você. E assim, você trazer comentários táticos que eu gosto muito. Eu sei que às vezes para quem está ouvindo, de repente, não é nem tão legal, mas é um caminho que eu me preparei também para isso. Fez curso e tal, Fiz curso de jornalismo, enfim. Uma mágoa e uma alegria que você guarda do futebol? A mágoa acho que você já acabou contando. A mágoa, acho que a lesão de um modo geral, aquela principal, que foi, eu acho que mudou a trajetória da minha carreira, porque a perspectiva era muito boa. Deixa eu fazer mais uma pergunta no meio disso. Tá. Onde você chegaria se não fosse as contusões na tua avaliação? Porque você foi longe com elas. Eu acho que eu teria uma carreira internacional e teria uma Copa do Mundo de 2002, principalmente. 2002. Porque eu pegaria o Vanderlei. Eu já vi no Mundial de Base e tal. Então, 2002 era a Copa que você tinha que estar. Porque eu estava naquele momento ali, 97 campeão brasileiro, 98 carioca e 98 Libertadores. Eu fiz os 2 gols nas quartas de final contra o Grêmio, lá e aqui. Então, assim, a projeção estava muito boa. O Vanderlei gostava muito do meu futebol, no tanto que depois eu trabalhei com ele no Palmeiras, no Santos. Ele sabia me usar, no tanto que o Alex e eu, o Pelezinho,
O Alex é fenômeno, é gênio. Eu não tenho, assim, nenhum sei lá, medo de falar que como as pessoas falavam, você e Felipe, pô, esquece, Felipe era gênio. Não, isso não é porque o Felipe era gênio que eu era ruim, não, mas ele era muito acima. E o Alex era muito acima. Ele é melhor que você, o Alex? O Alex, muito melhor, muito mais genial. Mas eu ainda fui na seleção principal primeiro que ele. Então, assim, além de eu ter um talento legal, eu acho que taticamente eu ajudava muito, assim. Então, assim, Você é um cara inteligente, o que é difícil no pro futebol. Vanderlei, eu acho que eu ia ter uma sequência até o problema que ele teve de sair da seleção. E aí depois entrou, não sei se já entrou imediatamente o Filipão, depois que o Vanderlei saiu. Eu acho que sim. Eu já também foi não me o lembro, Filipão. mas acho que o Filipão foi meio emergencial também, né? Tipo, vem pra resolver. Ele ficou até 2002. Eu não sei se eu teria sequência com o Filipão, mas com o Vanderlei, naquele período que ele ficasse, eu tinha certeza que eu ia. E aí você ia ter uma Copa do Mundo, né, irmão? Eu acho que eu teria a Copa do Mundo e teria um futebol europeu aonde eu não sei, né? Mas Espanha, até porque também eu sou cidadão português, eu não conto como estrangeiro. Olha aí, hoje em dia então estaria valendo, você estaria valendo seus 40, 50 milhões de euros. A maior alegria que você teve no futebol? Eu acho que a conquista da Libertadores. Agora eu vou te fuder, porque até agora eu tô bonzinho. Até agora eu tô tranquilo. Né? Agora é a hora que eu dou a paulada no homem. O Mundial de 98 ou o de 2000? O de 2000 valia tudo isso mesmo? Ah, pra mim era o de 98. O grande Mundial, aquele que... Porque o de 2000 tinha aquela cara meio de teste, uma coisa meio esquisita. Pra mim era o de 98. Se você pudesse escolher um pra ganhar, era o de 98 Era o fácil. de 98. Por tudo, né? Pela conquista da Libertadores e você jogar contra o Real Madrid. E foi tudo que o Vasco jogou bem. Né? Jogou muito. Felipe acabou com o jogo. O Vasco e o Palmeiras perderam o Mundial jogando bem. Jogando melhor que o adversário. Jogou melhor. E o São Paulo, por exemplo, ganhou jogando pior em 2005. A gente teve dificuldade. E em 2005 eu estava no Al-Ittihad, que fez um jogo duríssimo com o São Paulo. Dificílimo, 3-2. Os árabes me inscreveram na FIFA e esqueceram de me inscrever na Federação Saudita. E eu não joguei no Mundial. Esse já foi 3-2 sem ele. Com ele a gente precisa de 2 amorosos. Mas eu acho que assim, foram poucos os jogos que, igual o Flamengo, se chegar à final com o Liverpool, Não, já chegou hoje, né? Pô? De igualdade, assim, de... Mas é difícil jogar com esses caras, Pedrinho. O jogo foi difícil. O Liverpool tem que ganhar do Monte Rei. É verdade, tem um monte de rei. Mas o jogo foi duro de novo, cara. Foi duro. Eu acho que a ansiedade pesa um pouquinho. A gente vai muito com obrigação, né? E eles parecem que vão sem ligar muito, né? A gente Teu filme favorito? Homens de Honra. Bom pra caralho. Porra, um dos meus favoritos. Tá no meu top 3. Seu ator ou atriz favorito? Vou falar um que eu gosto muito, que é meu parceiro também, Eric Johnson. Grande Eric Johnson. Estamos sempre aqui no Dom L. Chora pro Dom L. Ele é demais. Uma frase no cinema que você adora, tem? Não. Melhor filme brasileiro que você já viu? Aí tu me pegou. Tem que puxar na memória. Te ajudar, vai. Vai lembrar. Tropa de Elite. Tropa de Elite Carandiru. é muito bom. Cidade de Deus. Mas tem os menos pesados, né? Quatrilho. Eu vou no Tropa de Elite porque minha memória é ruim Tropa de pra Elite caramba. é bom pra caralho. E o último filme que você foi ver no cinema, tu lembra? O último? Deve ter sido infantil, com certeza. É, bom, com as crianças tem que ver. Qual que foi o último filme que o papai levou? Não sei. Como que não sabe se foi pra levar você? Do Leão, Rei Leão. Foi do Rei Leão novo. Gostaram? No Maracanã ou em São Januário? São Januário. Você trocaria a Libertadores que você ganhou pra estar na Copa de 2002? Não. Machuquei agora. Não. Pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata. Jorge Jesus ou Eu Luxemburgo? sou um pouco raiz, tá? Eu também gosto pra caralho. Jesus ou Luxemburgo? Luxemburgo. Romário ou Ronaldo? Não posso dar um pontinho? Claro. Luxemburgo foi o meu melhor treinador. E eu tenho muita gratidão pela convocação, pelo carinho que ele sempre teve comigo. Mas no momento como treinador, o Jesus. Sim, no momento o Jesus, claro. Só ver o quanto os dois estão valendo, né? O Jesus deve estar discutindo 2 milhões de reais por mês lá no Propósito da Europa, deve estar uma loucura. Romário ou Ronaldo? Eu não consigo responder. Não consigo te responder, não. Você também não consegue? Não. Você consegue, Lene? Ninguém consegue responder essa pergunta, cara. Eu joguei com o Romário, já com idade. Ele era, esquece, surreal, né? Surreal. Só que a gente tem uma memória achando que ele era aquele jogador só de área.
O Romário arrastava lá de não, trás. quando ele começou a Com fazer velocidade, ele vinha lá de trás arrastando todo mundo. E o Ronaldo, eu acho que um contexto geral, por ser fenômeno mesmo, muito carismático, ele te prende, ele tem uma luz diferente, sei lá. E a superação também. É difícil de botar assim. Essa é a pergunta que eu mais tenho a resposta, não sei, sabia? De todas as perguntas que eu faço no programa, para quem for, quando eu falo Romário e Ronaldo, as pessoas, puta, eu não sei. Porque é muito difícil. É só o Brasil para ter dois desses também, né? Agora sim, não querendo te prejudicar, mas o Pet ou o Grafite comentando. Crise no Sport TV. Não, os dois são feras. Tô sacaneando porque os dois são meus amigos, gente boa pra caralho. Com seu estilo, mas os dois são feras. Senhor Raimundo, mais conhecido como Edmundo. Mondico? Nota 10. Felipe. 10. Juninho. Qual deles? O pernambucano. Nota 8. Luxemburgo. Nota 10. Neymar. Pra mim, nota 10. CBF. Nota 7. Campelo. 0. Pedrinho, você é pica. Valeu, muito obrigado, Ricardo, irmão. Obrigado. Adorei o papo, cara. Valeu. Lene e Pedrinho no mesmo dia, não é todo mundo, hein? Agora vocês não querem jogar minha pelada de segunda-feira, assim, no meu time, né?